E aí, galera, boa tarde a todos e todas e todes. Hoje, no nosso trabalho final, a gente vai falar um pouquinho sobre defesa pessoal e violência contra a mulher aqui para vocês. Nós somos o grupo 1 e dele fazem parte eu, Rayane Kelly, o Lucas Brito, o Lucas Vasconcelos e a Vanessa Xavier. Durante a apresentação, a nossa intenção é mostrar um pouquinho para vocês sobre como tem sido o cenário das lutas no Brasil, né? Como vem sendo esse cenário, como está atualmente. Entender um pouquinho, né, sobre artes marciais na escola, né? Como é que acontece as artes marciais, as lutas e as modalidades esportivas de combate no contexto escolar. A violência contra a mulher em si, né? E como que essa violência se relaciona com a defesa pessoal, certo? Então, durante o nosso percurso, vamos tentar demonstrar para vocês um pouquinho trazer para vocês um pouquinho dessa discussão. Primeiro, para compreender um pouquinho do cenário das lutas no Brasil, né, a gente precisa reconhecer, né, que as lutas, as artes marciais e as modalidades esportivas de combate, elas vêm alcançando uma grande visibilidade nos últimos anos, né, devido ao processo de globalização, da expansão da tecnologia das informações, né, da mídia, de como toda essa divulgação vem acontecendo e como essa disseminação dessas modalidades também vem andando lado a lado com essas tecnologias. Elas são proporcionadas principalmente pelos interesses da sociedade capitalista e da sociedade do espetáculo, né? Então, a partir do momento que essas modalidades começaram a ser televisionadas, patrocinadas, né, serem mais publicizadas, elas foram sendo mais vistas, né, sendo mais procuradas nas academias, nos clubes e etc. E com isso, né, ela pode até ser compreendida como um fenômeno político e econômico, né? Então, e como eu tinha dito, né, com essa maior divulgação e com essa maior visibilidade na mídia, foi visível, né, a presença dessas práticas, principalmente, né, em academias, clubes, institutos, empresas, associações, no mercado da indústria, né, do comércio de produtos esportivos, nas políticas públicas de esporte, lazer, cultura, saúde, educação e nas produções literárias, né? Então, a gente pode ver um grande avanço quanto a isso, né, dela ser mais publicizada, dela ser mais divulgada, né, dela ser mais produzida, né, nas produções textuais e literárias do país. Mas, mesmo com toda, né, essa ampliação dessa visibilidade, né, e apesar desse vasto campo de atuação dentro da sociedade, as lutas, as artes marciais e as modalidades esportivas de combate continuaram tendo uma produção literária baixa, principalmente dentro do campo da educação física, né? A partir do momento que ela passou a ser, né, campo de atuação na escola, né, nos clubes, nas academias, sendo visada como uma área da educação física, ainda foi percebida uma necessidade de ampliação e diversificação na produção desses conhecimentos, né, na área acerca das lutas. Por mais que elas estivessem, né, nesses espaços, as produções literárias, né, conhecimento científico acerca delas, ainda assim era baixo. Sendo assim, né, para que esse cenário avance, é destacada a importância e a necessidade de se fazer uma aproximação acadêmica e profissional entre esses pesquisadores do meio acadêmico, né, que pesquisam as lutas, as artes marciais, as modalidades esportivas de combate e as entidades esportivas que fazem parte, né, das práticas dessas modalidades, poderem otimizar e potencializar essa interação, né, para que elas se relacionem e andem lado a lado, né, que uma não anule o conhecimento da outra, mas que elas possam se somar para construir novos conhecimentos. Bom, depois de todo esse apanhado geral a respeito das artes marciais, sobre o conceito, sobre a literatura existente, eu começo com a seguinte indagação: qual é o papel da educação física escolar com determinada temática? E para exemplificar e traduzir essa resposta, eu trouxe um conceito, uma citação na verdade, que é a seguinte: é preciso assimilar que a educação é ideológica, que se eximir de um posicionamento crítico sobre a situação dos grupos violados pela lógica hegemônica é ir ao encontro dos interesses hegemônicos. Sendo assim, o caráter libertador da educação para a igualdade e a necessidade dos oprimidos não se enxergarem culpados por sua própria situação de exclusão e violência, mas sim como seres humanos espoliados pela lógica mercadológica que invade todos os aspectos da vida social e das relações humanas. Então, ou seja, a educação é utilizada para uma promoção da igualdade. A partir do momento que você se exime de um posicionamento crítico a respeito de determinada situação vigente,
você está indo ao encontro daquilo que está acontecendo, é como se fosse um cúmplice daquela situação, daquela desigualdade ou qualquer aspecto que está acontecendo ali. Então é papel da educação transformar esses indivíduos por meio do conhecimento, para que eles deixem de se enxergar como culpados, mas sim como consequência daquela situação. E aquela situação foi gerada devido a uma série de aspectos da sociedade. Com base no que foi apresentado pelo Vasconcelos, né, a gente também leu uma revisão sistemática, né, que analisa diferentes produções em todo o mundo sobre artes marciais na escola. E nessa revisão de Mactiani de 2018, ele identifica 3 tipos de modelos de ensino, né? Como o Vasconcelos falou, a gente vai trabalhar de uma forma mais crítica do ensino das artes marciais. Assim, a gente vai focar mais nas abordagens tradicionais de eficiência. E aí eu vou explicar como são essas 3 abordagens, né? A arte tradicional é mais focada nos valores sociológicos e culturais das artes marciais, a esportiva é voltada mais ao rendimento e a de eficiência valoriza os saberes dos indivíduos, tanto no aspecto cognitivo como psicológico. Sendo assim, a gente vai valorizar mais os saberes deles e os aspectos culturais, não focando necessariamente no rendimento, entendendo que esse não é o papel da escola. Bom, em concordância com isso, surge o conceito de defesa pessoal por Costa e Macedo, 2016, que fala sobre uma defesa pessoal, que é um conjunto de movimentos de defesa e de ataque utilizados para a defesa de você mesmo ou de terceiros, conjugando o máximo de potencialidade, desde as físicas, cognitivas e emocionais do indivíduo. E aí, com todo o contexto de violência contra a mulher, né, reforçado socialmente, como fala o Instituto Maria da Penha, e com 5 tipos de violência elencados no Código Penal brasileiro, que sejam essas físicas, psicológicas, moral, sexual e patrimonial. Algumas são exemplificadas no movimento, na imagem à esquerda, como ameaçar, humilhar, vigiar, rasgar fotos. Com todo esse contexto de violência contra a mulher em diferentes formas, surge a necessidade de ensinar sobre isso para mulheres, assim como ensinar todos os outros valores para os homens para minimizar essas desigualdades, né? Como foi o mesmo que o Vasconcelos falou sobre a necessidade social disso. Bom, com isso surge o Correia, né, 2015, ele traz algumas indicações de uma defesa pessoal ampliada para ensinar na educação física. Dentre elas, algumas coisas são como favorecer as visões críticas e reflexivas, entender que saber sobre violência e evitá-la pode ser mais potencial contra a própria violência do que realmente aprender sobre torções, chutes e estrangulamentos, além de ter uma análise contextual da violência, né, para saber reagir. A defesa pessoal é um contexto muito ampliado de diversas formas de violência, então gestos técnicos meramente repetitivos não são interessantes, assim como os cuidados básicos, preventivos e paliativos para lidar com a violência. Além disso, na palestra da Gabriela Reis, para a nossa disciplina, né, que ocorreu esse ano, ela trouxe algumas coisas que são importantes serem citadas, como a importância de ensinar movimentos simples para a resolução das problemáticas e não movimentos extremamente difíceis que no momento de nervosismo pode não ser fácil de se fazer. Assim como a conscientização sobre a importância de uma melhora das capacidades físicas, entender que essas capacidades físicas devem estar relativamente boas para uma boa defesa pessoal, mesmo que não seja o papel da educação física escolar o rendimento, mas há uma conscientização sobre isso. Como lidar com a superioridade numérica, seja de número de pessoas ou número de força. Lidar com indivíduos com maior força que você é interessante. O conhecimento sobre leis e instituições que defendem a mulher, né, é importante saber sobre isso para outros movimentos além da defesa pessoal, como eu disse, uma defesa pessoal ampliada. As formas que isso acontece dentro e fora das práticas, né, as formas de violência contra a mulher, os pontos estratégicos que a Gabriela também traz, pontos estratégicos para a imobilização ou ataque, e a diferença sobre violência e agressividade apontada por Correia também. Tendo em vista todas essas possíveis temáticas, surge uma problemática que é a seguinte: quando o assunto a ser tratado na aula de educação física ou a temática é lutas, esporte de combate ou algo do gênero, surgem algumas problemáticas, seja por parte dos alunos, seja por parte do próprio professor. Nesse estudo, feito por Marubetti e colaboradores, foi feito em 2020, eles pegaram alguns relatos de alunos de 12 anos antes de uma intervenção, ou seja, o que os alunos acham de uma aula sobre lutas, o que os alunos acham sobre uma aula sobre determinada luta específica, no caso foi judô. E aí alguns relatos eu explicitei aqui no slide para exemplificar o que essas crianças de 12 anos achavam a respeito das lutas.
fica evidente que elas não separam o que é briga, o que é luta, o que é esporte de combate, tudo é basicamente colocado na mesma caixinha. Eu vou ler algum deles para exemplificar isso. Ana, luta é chata, só vê a pessoa apanhando e aí sai sangue. Já o Anderson, é uma briga, um chute, assim, por exemplo. Você bate, aí sai sangue, machuca, vai ficar roxo a perna ou o braço. Thalita, é uma coisa agressiva, um método que dói. Lucas, é um pouco violento, porque você enfrenta, luta um rosto do outro, fica vermelho. Enfim, a partir desses relatos, já podemos identificar um certo medo, um certo receio quanto a essa temática por parte dos alunos, o que pode gerar uma fuga, né? Esses alunos podem se excluir e não querer participar dessa aula. Então, a partir desses relatos, os autores, eles criaram um instrumento, que tá, eu trouxe a imagem aqui no slide, no qual eles pegaram os relatos, né? Os relatos, eles, de forma resumida, eles tiveram essas palavras-chave: violência, medo de se machucar, agressão. E aí, a partir desses relatos, eles elaboraram uma aula, tendo como base jogos de lutas, ou seja, aquelas práticas em que não é o gesto técnico propriamente dito, mas alguns jogos que fazem referência à luta e que podem ser uma forma de introduzir para acabar com esse medo, com essa ideia de violência e agressão relacionada às lutas. E aí, a partir desses jogos, eles pegaram os relatos pós, que, na verdade, resumido nessas 3 palavras, foram diversão, fantasia e arrebatamento. Ou seja, a partir desse instrumento, a partir dessa intervenção, os autores conseguiram mudar um pouco o conceito de luta e de esporte de combate que tinham no pensamento daqueles alunos. E a partir disso, eles apontam que, ao lidar com lutas por meio de jogos, a expectativa associada à violência foi minimizada para diversão e relaxamento. Então, esse pode ser um método e um instrumento que pode ser utilizado para introduzir essa temática que gera alguns problemáticos tanto na formação do professor quanto os receios dos alunos. Bom, Lopes e Kerr traz algumas perspectivas de ensino para iniciantes, né? Assim como as apresentadas pelo Lucas, ele traz a questão dos jogos de luta como facilitador, além da importância da classificação das lutas e dos princípios condicionais da luta. Nessa estratégia, ele utiliza brincadeiras como as apresentadas nas fotos, como espadinha de papel, o próprio queda de braço, ou o próprio fato de o aluno estar em cima do outro, tentar imobilizá-lo, e o ensino dos conceitos para o aprendizado além do prático. Do inglês, a abreviação de Wen significa woman e Do significa caminho em japonês. Essa prática ela se apresenta como uma prática de defesa pessoal, mas ela difere das outras porque é uma prática voltada aos conceitos feministas, porque ela foi uma prática criada nos anos 70 por uma família a partir de uma situação que aconteceu com os seus vizinhos. Ela foi criada por uma família que já praticava várias artes marciais e os membros dessa família se juntaram para poder criar uma nova prática, uma nova modalidade de luta, após uma vizinha ter sido estuprada e morta, vítima de feminicídio. As técnicas foram criadas de maneira que as mulheres pudessem praticar, independente da raça, da sua etnia, da sua situação financeira, da constituição física e ou a sua orientação sexual. E assim elas poderiam ser facilmente usadas em situações específicas. No Brasil, a primeira mulher a trazer a modalidade foi uma alemã, a instrutora Trude Meinhardt. As mulheres que praticam essa modalidade passam por uma oficina de iniciação geralmente dada por outras mulheres de outra cidade. E assim se formam grupos na cidade onde as oficinas foram dadas, dependendo do interesse das mulheres do local. O Endo é uma prática feminista porque ele traz uma resposta e um enfrentamento às agressões e às violências que essas mulheres podem vir a sofrer. É aí que os conceitos do feminismo e das artes marciais se encontram. O Endo busca atender a totalidade das pessoas, ou seja, ele atende às especificidades de acordo com as determinadas experiências de vida e determinados tipos de violência que as mulheres sofreram enquanto imigrantes, enquanto deficientes ou enquanto crianças. Então, uma das especificidades dessa prática é trabalhar aspectos da violência de gênero, tanto física quanto psicológica ou verbal, e o trabalho é direcionado para essas mulheres. Isso é tudo bem, pessoal.